No programa de hoje vamos falar sobre gestação e diabetes. A saúde e o controle metabólico da gestante com diabetes tipo 1 devem ser alvo de atenção e cuidados. O controle adequado do diabetes antes da fecundação e durante toda a gestação traz uma diminuição significativa de riscos de complicações para as mães e para os bebês. É o que vamos ver agora. Gestar é um desejo natural e uma experiência de profundo significado para a maioria das mulheres, mas traz também muitas modificações no organismo. Para a gestante com diabetes tipo 1, essas modificações são ainda maiores do que as das gestantes que não têm diabetes. Por exemplo, é sabido que durante a gestação, a glicemia pode sofrer grandes alterações. Sim. Na primeira metade da gestação, em geral, ocorre uma menor necessidade de insulina. Associado a isso, a gestante também pode apresentar vômitos que são comuns no primeiro trimestre da gestação e, com isso, ela acabar tendo diminuição dos níveis de glicemia. Então, a gente acaba tendo que reduzir um pouco as doses das insulinas no início, na primeira metade da gestação. Na segunda metade em diante, os níveis de glicemia tendem a subir, porque os hormônios produzidos pela placenta, os hormônios sexuais produzidos pela gestante, também vão agir de forma a atrapalhar a ação da insulina. Com isso, a gente acaba tendo que aumentar um pouco os níveis de insulina na segunda metade da gestação para se tentar manter os níveis glicêmicos na gestante. Uma gestação com a glicose mal controlada pode trazer complicações para a mãe. A doutora Adriana vai explicar melhor. As complicações que a mãe pode sofrer que a gestante pode sofrer em função do mau controle glicêmico variam desde hipoglicemias até mesmo hiperglicemias. As hipoglicemias, em função dessa necessidade diminuída de insulina, e se a gestante não fizer um controle adequado, ela pode ter uma hipoglicemia importante. Já a hiperglicemia, se não houver um controle adequado nas suas glicemias, a gestante pode acabar até evoluindo para uma cetoacidose com internação hospitalar. Ela também pode sofrer de doença hipertensiva específica da gestação, também conhecida como pré-eclâmpsia, e outras complicações que são comuns na gestação, mas o fato de apresentar diabetes agrava esse quadro, como, por exemplo, anemias, infecções de trato urinário, principalmente. O feto também pode sofrer complicações por causa do diabetes. Vai depender caso a caso, mas é bom estar atento. Isso mesmo, é bom prestar atenção porque o desenvolvimento do feto depende muito do controle glicêmico da mãe. Por exemplo, o bom controle glicêmico antes da concepção, antes de se gerar o feto, é muito importante. Por quê? Porque as complicações, as malformações são advindas de um mau controle glicêmico antes da gestação e principalmente no momento da concepção. Já o mau controle glicêmico no decorrer da gestação pode também causar algumas malformações. Por exemplo, nas primeiras 8 semanas de gestação é quando estão se formando os órgãos do bebê. Portanto, se nesse período a gestante estiver com um mau controle glicêmico, pode ocorrer uma malformação de órgãos, principalmente órgãos importantes como o coração, os rins, intestinos, sistema nervoso central. Na segunda metade da gestação, a tendência é de que o bebê já está formado, então ele apenas vai crescer. Se a mãe estiver com um mau controle glicêmico nessa fase da gestação, o bebê tende a crescer exageradamente, se tornar um bebê macrossômico, né, que são bebês com mais de 4 quilos, 5, 6 quilos, enfim, e isso acaba fazendo com que eles tenham um maior risco de complicações na hora do parto, como traumatismos, lesões importantes, né, justamente por serem bebês muito grandes. Também é muito importante que o recém-nascido de mãe com diabetes seja acompanhado por um pediatra ao nascer, para monitorar a glicemia do bebê, que pode ficar muito baixa logo após o nascimento. Tudo para que a saúde da gestante e do bebê se mantenha nos melhores índices possíveis durante a gestação. Mas, para que o tratamento funcione de forma eficiente, é preciso que a equipe médica trabalhe junto com a gestante.
A gestante com diabetes tipo 1 é tratada da mesma forma que fora da gestação, ou seja, ela tem que receber insulina de forma intensiva, com insulinização plena. 2 tipos de insulina, com aplicações de 3 ou mais aplicações de insulina ao dia, monitorização de glicemia capilar, pelo menos 3 vezes ao dia, em alguns momentos até necessidade de mais testes durante o dia. Ela deve ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, como qualquer outra gestante, e ela deve fazer um controle rigoroso das complicações crônicas do diabetes que podem se exacerbar durante a gestação, como os problemas nos rins e nos olhos. As taxas ideais de glicemia durante a gestação são: antes das refeições, até 95 mg por decilitro. 1 hora depois das refeições, até 140 mg por decilitro e 2 horas depois das refeições, até 120. O acompanhamento pré-natal de uma gestante com diabetes tipo 1 é parecido com o de uma gestante que não tem diabetes, mas existem diferenças. Nas gestantes com diabetes, há maior possibilidade de internação hospitalar devido a oscilações da glicose, infecção urinária, pressão alta, entre outros. Geralmente, é programada uma internação no final da gestação e a futura mamãe e o bebê passarão por exames específicos. É importante a gestante ter uma equipe interdisciplinar. Com tudo dando certo no parto, alguns novos cuidados devem ser seguidos pela nova mamãe. Não é mesmo, doutora Adriana? É isso mesmo. Após o parto, em geral, a mãe vai voltar a utilizar as doses de insulina que ela usava antes da gestação, porque as doses de insulina foram sendo aumentadas pela maior necessidade no final da gestação. Então, ocorre uma queda drástica dos níveis de glicemia no período pós-parto imediato, e se tem que reduzir essas doses de insulina para se readequar àquele momento novamente. Nesse momento, a mãe também deve buscar o atendimento de rotina com o seu médico, né, que lhe acompanha, para fazer o acompanhamento, para ver se não ocorreu nenhuma complicação, uma piora das complicações crônicas do diabetes no decorrer da gestação, e para que ela consiga manter um bom controle glicêmico também no período pós-parto. As crianças, filhas de mães que têm diabetes, principalmente diabetes tipo 1, e principalmente as crianças que sofreram um retardo de crescimento intrauterino, elas têm um risco maior de desenvolver resistência à ação da insulina no futuro e manifestar nos mais variados graus de intolerância à glicose, desde uma leve intolerância até mesmo o desenvolvimento de diabetes. Então, agora a gente entendeu por que os cuidados antes de engravidar devem ser observados com atenção. Para que aconteça o melhor, é necessário planejar a gravidez com todos, parceiro, família e equipe médica. O controle adequado do diabetes antes da concepção e durante toda a gestação traz uma diminuição significativa de riscos de complicações para a gestante e o bebê.